Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta feita vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. O comentarista desse terceiro trimestre é o bispo Abner Ferreira. E a lição de hoje é a lição de número 6, que traz por título Os cuidados com a intenção do coração. O textuário diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que nosso coração seja sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós temos 3 objetivos e o primeiro dele é ensinar como Deus nos vê interiormente. Então, eu costumo sempre dizer aqui que antes de Deus olhar para o meu exterior, para a minha maneira de ser, o Senhor geralmente ele costuma olhar primeiro para o interior. Então, o objetivo principal aqui, ou número 1, é ensinar como Deus nos vê interiormente. Segundo, destacar o modelo ideal de um servo de Deus. E terceiro, mostrar como agir diante das pressões inimigas. O texto de referência está registrado em Mateus capítulo 5, do verso 21, 22, 44 e 45. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Meus amados irmãos, Jesus apresenta aqui o exemplo de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Por isso Jesus ele vem trazendo para nós aqui parâmetros para que nós possamos observar e possamos praticar, porque é dessa forma que nós vamos poder estar sendo verdadeiramente um representante do reino dos céus. Então nós vemos aqui as atitudes do coração humano. Esta parte do Sermão da Montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha, enquanto realça os princípios espirituais e morais do reino. Primeiro, ele combate a raiz do mal. Nós vemos aqui que a interpretação dada por Jesus não era nada comum naqueles dias. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídios era cumprir de modo integral o 6º mandamento, que está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 17. Porém, Jesus foi além. Para ele, a proibição incluía pensamentos e palavras, a cólera, os insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia o assassinato, quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra os irmãos. E o que cometia adultério era tão culpado quanto aquele que em seu coração abrigava pensamentos impuros, conforme está registrado em Mateus, capítulos 5, verso 21 a 22. A questão não era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus trazendo a lume as condições pelas quais as pessoas pecavam. Então nós vemos aqui que quando a pessoa ela guardava o ódio, a mágoa no seu coração, ela estava em pecado diante de Deus, porque ela estava desejando mal ao próximo. Quando ela matava alguém, ou punia alguém de forma arbitrária, ele também estava praticando mal. E quando alguém olhava para uma mulher, conforme conclui aqui o comentário, não era o que ele estava vendo fisicamente, mas era o que estava sendo processado no seu coração. Era ali, e foi dali que o Senhor Jesus disse que procede todos os desígnios
toda maldade. Então não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem que contamina esse homem. Então quando você olhava, quando alguém olhava ou olha para uma mulher com segundas intenções, o Senhor está dizendo que ele já adulterou com ela, porque ali no coração é formalizado tudo aquilo que ele poderia ou que ela poderia estar fazendo com aquela outra pessoa, né? Então são esses os pensamentos, e eles procedem da onde? Do coração. É por isso que no texto áureo está dizendo sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida e as saídas da morte. Porque se você não preserva, né, o teu coração e não guarda ele, as saídas da vida vão ser prejudicadas. E aí nós vemos aqui o Senhor Jesus falando acerca, né, combatendo esse mal pela raiz. Então ele diz assim: a proibição incluía pensamentos e palavras, a cólera, os insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia o assassinato quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra o irmão. E o que cometia o adultério era tão culpado quanto aquele que em seu coração abrigava pensamentos impuros. O irmão está entendendo? Então hoje nós temos aí uma devassidão tremenda e é muito difícil uma pessoa, principalmente aquele que não conhece a Deus, que não tem temor de Deus, que não olhe para uma mulher com segundas intenções, né? Até nas conversas, né, surgem piadas que levam a esse patamar, né, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa concernente ao que o Senhor está colocando aqui. Então nós vivemos de fato no mundo corrompido. E como cristão, irmãos, nós precisamos nos preservar, né, dessas situações. Como cristão, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, guardar o nosso coração, e diz assim, o salmista diz, né, e guardei o meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, é com o coração, é através do coração e dos pensamentos formalizados ou formados no coração que nós pecamos contra o Senhor, desejamos alguma coisa que não é agradável ao Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus ensinou que os pensamentos são tão importantes quanto os fatos. Tudo se resume em que não era suficiente não praticar uma ação pecaminosa, era não alimentar o desejo de cometê-la. Jesus foi além porque afirmou que o homem não será julgado apenas por suas ações, mas sim e ainda mais pelos desejos pecaminosos cultivados no íntimo, mesmo que esses desejos jamais tenham chegado a transformar-se em ação. Os padrões do mundo julgam apenas os atos exteriores, não são capazes de ver aquilo que há por trás do ato. Deus não vê como o homem, ele vê aquilo que está no coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Então, diante do que temos visto aqui, né, a pessoa alimentar um desejo, né, por alguém, um desejo que jamais pode ser concretizado, é tão prejudicial quanto você praticar aquele ato. Então, Jesus, ele recrimina isso. Aquele que olhar para uma mulher, ou, ao contrário, disse, aquela que olhar para um homem com segundas intenções, no seu coração, já adulterou com ela, então essa pessoa é tão passiva de punição quanto aquele que praticou esse ato fisicamente, externamente. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque não vai ser apenas aquilo que eu fiz, né, externamente, fisicamente, que vai ser trazido à tona naquele grande dia diante do Senhor, mas principalmente os pensamentos, os desejos carnais, os desejos mundanos, tudo aquilo, além de que, irmão, isso vai te afastar, né, da presença do Espírito Santo, ou melhor dizendo, isso vai afastar o Espírito Santo da tua vida, porque o Espírito Santo, que hoje é o nosso tutor, o Espírito Santo que é o nosso consolador, que é o nosso amigo, que está conosco para sempre, ele não vai tolerar isso, e automaticamente, ao enveredarmos por este caminho, o Espírito Santo vai se afastar de nós triste. É por isso que Paulo, ele deixa uma recomendação onde diz, e não entristeçais o Espírito que está em vós. O Espírito Santo está conosco, ele precisa estar no controle da nossa vida, porque somente ele, e por meio dele, é que nós poderemos nos livrar desses desejos
terreno e mundano. É por isso que nós precisamos estar orando, e isso eu vou estar repetindo o que já ouvi algumas vezes, quando alguém diz assim que nós devemos orar pedindo que o Senhor venha colocar colírio do céu nos nossos olhos, para que nós possamos ter um olhar puro, para que nós não sejamos levados a olhar aquilo que não convém. Né? Não é pecado olhar para uma pessoa do sexo oposto. O pecado não está no olhar para uma pessoa, mas o pecado está no olhar e desejar algo que está longe do seu alcance. Esse é o pecado. Esse é o grande problema. E com a mente contaminada pelo pecado, dificilmente você vai conseguir olhar para alguém sem sentir desejo ou atração. Mas quando você tem verdadeiramente a mente de Cristo e tem os olhos, né, medicado com o colírio do céu, você aprende a olhar para as pessoas sem despertar interesse, sem despertar nenhum tipo de atração, né, ou ficar hesitado com alguma coisa. Pelo contrário, você vai olhar e vai abominar aquela atitude daquela pessoa. Assim como Deus olha e abomina todo tipo, né, de atitudes que muitas vezes vem causar o escândalo na casa do Senhor. Por isso é que existe na palavra de Deus uma palavra chamada, né, de defraudar. E não defraudeis a vossos irmãos. Essa palavra defraudar, ela nada mais é do que você alimentar um desejo através da sensualidade e de outras coisas, quando na prática você não vai poder cumprir aquilo que você está despertando na outra pessoa. Isso é um pecado sério, é um pecado grave. Então, quando você procura andar prudentemente, como um verdadeiro cristão, você vai estar isento de ser um instrumento de Satanás e vai também resguardar os irmãos e irmãs que estão à tua volta. E assim, o nome do Senhor Jesus estará sendo glorificado por intermédio da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No outro ponto aqui, o Senhor vem estar nos falando através do comentarista sobre o autocontrole. E esse autocontrole vence a ira. Todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos sempre vigiar e procurar conter essa perigosa paixão dentro de nós, conforme está registrado em Efésios capítulo 4, 26. John Stott disse: nem toda ira é maligna, e até mesmo os seres humanos pecadores podem, às vezes, sentir a ira justa. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento, como se houvesse cometido homicídio. Mateus capítulo 5, verso 22, parte A. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas em eliminar a ira de nossas relações pessoais. Os grandes pensadores pagãos compreendiam perfeitamente a estupidez da ira, né? Por exemplo, Cícero dizia que uma pessoa irada era incapaz de fazer-se inteligente ou agir de maneira justa, né? Seneca descreveu a ira como uma loucura passageira. É importante ter em mente que ninguém que queira chamar-se cristão pode perder o equilíbrio e a razão quando de algum modo for ofendido pessoalmente. A Bíblia ensina claramente que não devemos abrigar ira em nós, conforme registra Tiago, capítulo 1, verso 20, e Colossenses, capítulo 3, verso 8. Então, irmãos, diante do que temos lido, nós aprendemos o quê? Aprendemos que nós devemos evitar o máximo possível de nos irarmos. E a palavra de Deus diz que o sol não se pode se pôr sobre a nossa ira. Então, se a gente se ira, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, você já deve desfazer o mal. Ou se consertando com a pessoa, né, chamando a atenção daquela pessoa, trazendo uma solução para aquele problema. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre o mal. Por outro lado, nós vemos aqui e nós podemos nos indignar com determinadas coisas, sim, né? A injustiça praticada pelas pessoas, né? A falta de justiça, tantas coisas têm acontecido no mundo em que vivemos, que se pararmos a gente vai ficar travado nas quatro e não vai para lugar nenhum.
Mas a gente sabe que nós temos um Deus que tudo vê, que é justiça nossa. Então nós precisamos trabalhar isso de maneira coesa para que nós nunca venhamos querer ser a palmatória do mundo, né? Querer trazer a ferro e a fogo a justiça de qualquer maneira, mas deixar que o justo juiz venha julgar principalmente as nossas causas e que ele traga a solução para o problema. Então, ficar muitas vezes indignado, até irar, mas como já disse a princípio, a palavra de Deus nos orienta, essa ira não pode prevalecer por muito tempo. Logo o que acontece, ela precisa também já desaparecer, porque conhecendo o Senhor como nós conhecemos, sendo servo do Deus Altíssimo, nós precisamos colocar diante dele todas as nossas petições e todas as nossas dificuldades, principalmente a que diz respeito às injustiças que muitas vezes são praticadas contra nós e contra a igreja do Senhor. Ok, meus amados irmãos? Um outro ponto importante é sobre a questão do peso das palavras ofensivas. Jesus repudia dois tipos de atitudes. O primeiro caso era chamar o irmão de raca, né? Uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom de voz. Lá em Mateus capítulo 5, 22 está registrado isso. A ideia aqui é o desprezo. Chamar alguém de raca era considerar como um idiota, sem miolos, alguém imprestável e nulo. Este alerta, né, este termo depreciativo era muito ofensivo porque eliminava a identidade da pessoa e a despojava do significado vinculado ao seu verdadeiro nome. Ou seja, era uma palavra terrível e ela não mudou a sua essência. Então, quando você usa essa expressão ou outras aportuguesadas aí, a gente está provocando um desprezo àquela pessoa, né? Como diz aqui o comentarista, chamar alguém de raca era considerar como um idiota, uma pessoa que não tem miolos, né? Tem uma cabeça vazia, alguém que é imprestável, uma pessoa que é nulo, né? Então, era um termo depreciativo e muito ofensivo, né? Porque eliminava a identidade da pessoa e despojava do significado vinculado ao seu verdadeiro nome. O segundo era chamar de louco, né? Que a palavra no grego quer dizer moros, termo usado para um retardado moral, um homem que vive de maneira imoral e, portanto, desejaria que não houvesse Deus, conforme registra o Salmo 14, verso 1. O primeiro caso deve ser entregue ao sinédrio para julgamento, e o segundo será réu do fogo do inferno, 1 João capítulo 3 e 15. Então Jesus fala aqui, meus irmãos, de dois casos em que a ira, né, guardada no coração, se manifesta com palavras ofensivas. A ira, o insulto e o xingamento são manifestações exteriores de uma atitude interior do coração, né? Ele quis dizer que o pecado da ira que não é apaziguado é mal, e quando atinge o completo desprezo e começa a ser expresso em palavras, é ainda pior, conforme está registrado em 1 João capítulo 3, verso 15. Jesus nos ensina aqui o quanto é grave destruir a boa reputação do próximo e como Deus vê e pune os que tais coisas fazem. Então a gente precisa tomar muito cuidado acerca disso. Por quê? Porque no decorrer desta minha vida eu tenho visto muita gente sendo destruída, né, por meio da difamação, da calúnia, da desmoralização. Irmãos, isso é sério. Irmãos que se levantaram contra obreiros, né, caluniando, difamando, né, desmoralizando, inventando coisas que nunca existiu. Então Deus, ele vai punir isso aqui. Isso não vai ficar impune, né? Porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas. É claro que o homem erra, o homem pratica coisas que desagradam a Deus, mas o nosso Deus é o justo juiz. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que aqueles que usam de engano não permanecem na congregação do justo. Então, veja, eu não posso levantar, né, o dedo contra o ungido do Senhor. Quantos homens de Deus estão hoje, né, sendo apontados, sendo crucificados por coisas por narrativas que não conseguem ser provadas na prática, né? Então precisamos tomar cuidado, porque assim como naquele tempo, chamar alguém de raca, de um desmiolado, de alguém sem juízo, era uma atitude que seria levada ao sinédrio, e alguém chamar declaradamente de louco ou levantar falsa testemunha era réu do fogo do inferno. Hoje não é diferente.
Então nós precisamos orar pelas pessoas, estar atento diante do Senhor, para que não venhamos cometer nenhuma injustiça humana, porque essas injustiças, elas vão trazer prejuízo para quem está recebendo, mas muito mais para aqueles que estão, praticando a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no tópico 2, o Senhor confrontando a impureza, as impurezas da alma. E o sermão segue. E Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas. Fala sobre o adultério e como deve ser a palavra de um servo cristão. E a primeira, a oferta deixada no altar. Aqui Jesus mostra como é inútil ofertar a Deus quando não estamos em paz completa com os nossos semelhantes. Ele deixa claro que todas as vezes que abrigamos em nosso coração algum tipo de ressentimento, nossas ofertas não terão valor algum diante de Deus. O ponto central é pedir perdão, ficar livre de qualquer ressentimento e depois voltar e ofertar com paz no coração, conforme ele registra em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. É claro que nem sempre conseguiremos nos reconciliar com todos ou chegar a um acordo, mas como filhos de Deus devemos fazer a nossa parte e sempre tentar até mesmo quando somos ignorados. Romanos capítulo 12, verso 18. Então nós temos aqui um ponto bastante claro, bastante elucidativo, aonde quando nós estamos com algum ressentimento, com alguma mágoa, seja porque alguém nos prejudicou ou porque você prejudicou alguém, e no momento em que você vai apresentar a tua oferta, ou seja, o teu culto a Deus, o teu culto de louvor, de adoração ao Senhor, e você lembra daquela pessoa que te ofendeu, ou lembra daquela pessoa a quem você ofendeu, irmãos, o conselho do Senhor Jesus aqui é que você deixe a sua oferta ali no altar e vá de encontro àquela pessoa. De repente, você machucou aquela pessoa e por conta disso ela parou de vir ao templo. Ela nem está vindo mais à casa do Senhor. Ela se entristeceu, ela está magoada. Então o Senhor diz assim, olha, você deixa a tua oferta ali e você vai de encontro àquela pessoa e vai se consertar com ela, vai pedir perdão, E aquela pessoa, se ela tiver temor de Deus na sua vida, ela vai te perdoar. E ela te perdoando, então você com o coração em paz, você volta para a casa do Senhor e ali apresenta a tua oferta e Deus vai receber a tua oferta. Por outro lado, o Senhor aconselha, mas se você vai ao encontro daquela pessoa e você confessa o teu pecado, olha, eu cometi isso, eu reconheço que eu errei, mas eu estou aqui de coração quebrantado, para te pedir perdão, eu estou arrependido, eu quero o seu perdão, quero que você me perdoe em nome de Jesus. E aquela pessoa subir na tamanca e falou, eu não te perdoo, eu quero que você morra, eu quero que você exploda. Aí o conselho do Senhor é que você deve retornar para a igreja, convidar testemunhas e ir de encontro àquela pessoa de novo e tornar suplicar pelo perdão diante daquelas testemunhas. E aí, se aquela pessoa continuar num posicionamento sem querer retroceder nenhum milímetro, então aquele problema é trazido agora para o ministério. O ministério vai chamar aquela pessoa e vai tentar convencê-las a entrar pelo caminho certo. Mas se ela ignorar e não aceitar e não quiser nenhum tipo de acordo, então o Senhor diz que nós temos que considerar aquela pessoa como gentil e publicano. Você tentou de tudo. Porque o conselho bíblico, irmãos, é que nós devemos procurar ter paz com todo mundo, com todas as pessoas. E está escrito assim, no que depender de vós, tenhas paz com todos os homens. Então, eu preciso manter essa paz com as pessoas, embora elas não me aceitem, elas me aborreçam, elas não queiram me perdoar por alguma coisa, pela minha maneira de ser. Às vezes esse aborrecimento é provocado por uma inveja, porque elas gostariam de estar na posição que você está, ocupar o cargo que você ocupa, e elas não têm capacidade ou não foram chamadas para isso, então elas passam a te odiar, elas passam a te invejar, e nasce no coração delas essa mágoa, esse sentimento faccioso. Então não tem conserto, porque elas não se submetem a Deus, então elas dificilmente vão querer te perdoar, mas no que depende de você, você vai ter paz com ela, você não vai parar de falar com ela, de conviver com elas, entendeu? Enfim,
Você vai procurar viver cotidianamente com elas. E glorificando o nome do Senhor e orando por elas. Então, essa é a questão. Agora, por outro lado, diante do que nós estamos vendo aqui, o Senhor está dizendo que nós temos que apresentar as nossas ofertas diante de Deus com o coração limpos e em paz. Sem nenhuma amarra, sem nenhuma coisa que venha impedir de ofertar ao Senhor, de dizimar na casa do Senhor, de prestar minha adoração, de me apresentar diante do Senhor em oração, porque, irmãos, isso prejudica a nossa comunhão com Deus. E o inimigo, infelizmente, tem trabalhado no meio do povo de Deus, e ele tem os seus instrumentos, que nada mais é do que um fermento, aonde o Senhor diz que esse fermento, uma pequena porção de fermento, leveda toda a massa. E nós precisamos ter cuidado com isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós vamos ver aqui sobre a questão da cobiça no coração e o adultério. É possível um homem olhar para uma mulher, admirar sua beleza e não ter pensamentos lascivos após isso. O homem que Jesus descreve olha para a mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores como substituto para o ato sexual em si. Mateus capítulo 5, versos de 27 a 28. Não é uma situação acidental, mas um planejamento. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A impureza sexual nasce dos desejos do coração e só existe uma maneira de evitar que o pecado possa ter ocasião em nossas vidas, crucificando a carne, conforme Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, da Galácia, no capítulo 5, do verso 16 a 24, e lá em 1 João, João escrevendo, no capítulo 2, verso 16. Aqui Jesus põe em vigor que os olhos de Deus é culpado tanto o que comete o ato proibido, quanto o que cultiva o desejo. Então, nós vemos aqui que Jesus coloca em vigor que aos olhos de Deus é culpado tanto o que comete o ato proibido, quanto o que cultiva o desejo de cometê-lo. O segredo é não alimentar esses desejos lascívios em nosso interior. O adultério não nasce do acaso. Tiago deixa claro que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça carnal, conforme está registrado em Tiago, capítulo 1, verso 14 a 15. O pecado deve ser tratado de maneira decisiva e rápida. Sua remoção deve ser imediata, conforme Mateus capítulo 5, versos de 29 a 30. Então nós vemos aqui, em outras palavras, que eu no decorrer dessa caminhada cristã, eu tenho ouvido muitas pessoas, irmãos e irmãs, olha, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas foi assim de repente. A gente estava assim, quando de repente a gente, cometeu esse ato. Quando a gente viu, a gente já tinha cometido. Não é verdade. A palavra de Deus diz que, como está escrito aqui em Tiago, que nós somos atraídos. Primeiro existe uma atração. O homem olha para a mulher e ele já começa a imaginar como é que vai ser. A mulher olha para o homem e já começa a imaginar como é que vai ser. O desejo, ela começa a sentir o desejo, ela começa a sentir excitação, ele começa a sentir excitação e de repente, como diz aqui, eles são atraídos e engodados pela cobiça carnal. E aí, daí para frente, irmãos, é um palito ou nem um palito. Começam e de repente eles resolvem concretizar aquilo que eles já desejavam. E ali eles vão tirar a prova dos 9 para ver se realmente o que ele imaginou, o que ele desejou e que ela desejou, de fato vai acontecer. E muitas das vezes é uma decepção, Porque ela idealizou, ela desejou, ela sonhou com algo que estava acima daquilo que poderia ser oferecido. E aí cai na decepção. E hoje é uma coisa muito prática. Não é à toa, irmãos, que nós estamos tendo aí muitas informações acerca de assédio, de estupro, porque muitas vezes o que Tiago está dizendo aqui acontece. A mulher, ela sente o desejo pelo homem, o homem sente o desejo, mas quando chega na hora H, é uma frustração total. Então, para ela não ficar no prejuízo, ela vai acusar o camarada de estupro e de assédio. E isso hoje está dando pano para manga, dá cadeia, dá indenização, enfim, dá um monte de coisa aí. Então, o segredo para o cristão é o quê? É se manter na presença do Senhor e ter os seus olhos purificados e estar sob o domínio do Espírito Santo, para que ele não venha se tornar
uma presa fácil nas mãos do inimigo, porque as ciladas estão aí. E o diabo sabe como trabalhar para te afastar da presença do Senhor e fazer você perder a bênção. Um outro ponto aqui interessante é sobre a questão dos juramentos. Sob as leis do Antigo Testamento, era permitido que as pessoas fizessem juramento para provar uma afirmação ou promessa importante. Os juramentos ou votos ajudavam as pessoas a permanecerem fiéis aos seus compromissos, conforme registra Levítico capítulo 19, verso 12, e Número capítulo 30, verso 2. Porém, na época de Jesus, os fariseus usavam vários tipos de artifício para se esquivar da verdade, e o juramento era um deles, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 5, verso 34 a 36. Jesus apresenta o modelo ideal de um servo de Deus, aquele cujo caráter é tão confiável e verdadeiro que não precisa dar garantias de que sua palavra irá se cumprir. Aquele que apenas um sim ou não é suficiente, conforme está em Mateus capítulo 5, 37. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que existia lá no Antigo Testamento, conforme vimos aqui as referências de Levítico capítulo 19, verso 12 e Número 30, verso 2, que as pessoas costumavam fazer juramento sobre determinadas ações e atitudes para que ficasse comprovado que ele estava falando a verdade. Na época de Jesus, os fariseus, né, se esquivavam desse juramento. Então Jesus ele coloca aqui um adendo, vamos dizer assim, que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, como cristão, eu posso dizer sim, e a partir do momento que eu disse sim, é sim. Então, eu não posso dar uma de esquecido, como a gente infelizmente tem visto, e eu já falei a princípio, de pessoas que chegam, faz um trato com você, não precisa de documento assinado e nem registrado em cartório, reconhecer firma, mas a palavra empenhada, ela vale mais do que documento, né? Registrado em cartório, mas quando chega na hora H, a pessoa diz assim, não, irmão, eu não quis dizer isso não, mas o irmão falou, irmão, estava o irmão fulano de tal presente, não, eu acho que o irmão está equivocado aí, está vendo alguma coisa aí, mas eu não lembro de ter falado isso não. Então essa pessoa, ela está sendo infiel, porque ela não está cumprindo com o que prometeu, e aí ela está saindo fora daquilo que Jesus orienta, então ela se torna o quê? Está fazendo a vontade do diabo, porque o que passar disso, do sim, sim, não, não, é procedência maligna. Então, infelizmente, nós vivemos hoje um contexto onde muitas pessoas, muitas mesmo, estão agindo dessa forma. Eles tratam, mas não cumprem, empenha a palavra, mas desmente, fala que não empenhou, que é um equívoco e assim por diante. Mas o verdadeiro cristão se mantém firme no fiel da balança. E Paulo ele ensina, né? Ele diz que é muitas vezes melhor ter o prejuízo do que causar um escândalo. Então eu empenhei a palavra e depois de ter empenhado a palavra eu percebi que aquele ato não ia ser bom para mim, que aquilo ia me trazer prejuízo. Mas por ter empenhado a palavra, por ter um caráter santo, ser justo e honesto, às vezes é melhor você abrir mão daquilo e daquilo como perca, para não ter que voltar atrás naquilo que você já pronunciou. Irmãos, é sério isso, mas são pouquíssimas as pessoas que têm integridade no falar, né? E nos tratos que faz com as outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Então nós vemos aqui que Jesus vai à essência do propósito da lei quando diz que os discípulos não devem jurar de forma alguma. Para ele, a simples palavra de um discípulo deve ter a mesma confiança de um documento ou contrato assinado. Se a natureza humana não fosse má, não haveria necessidade de juramentos. O homem verdadeiramente bom não precisará jurar para que outros confiem nele. A veracidade de suas palavras e a firmeza de suas intenções não necessitam de tal garantia. Por outro lado, nós vemos hoje as pessoas incitando a outros a jurar. Olha, se você fizer isso para mim, eu vou fazer isso assim, assim. Você jura? Você já ouviu isso? Eu já vi isso muitas vezes. Juro. Jura por quem? Eu juro pela minha mãe, que já está morta. Eu juro por santo fulano de tal. Eu juro por isso ou por aquilo. O cristão não pode jurar por nada, irmão. O cristão verdadeiro, ele diz assim, olha, eu estou empenhando a minha palavra. Tal dia e tal hora eu estarei aqui para cumprir o que estou prometendo a você. É assim que tem que ser. E se não for assim, irmão,
você precisa rever conceito. Você precisa nascer de novo, porque com certeza você não é nada mais, nada menos do que um religioso. E religioso não entra no céu. Amém, irmãos? Não vai fazer parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós temos aqui o tema sobre construindo pontes. Jesus nos ensina de maneira prática como proceder diante das pressões inimigas. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. Então nós vemos aqui que o primeiro deles é fugindo do ressentimento. A missionária cristã Ami Carmichael disse: nada que alguém nos faça pode causar-nos danos a menos que nos submetamos a uma reação errada. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos diante delas. Mateus capítulo 5, 38 e 42. É evidente que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas como cristãos podemos controlar nossas reações. É natural revidarmos imediatamente quando somos ofendidos, às vezes reagindo com um golpe ainda maior do que o recebido. Jesus, no entanto, nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança, conforme está registrado em Romanos capítulo 12, verso 17. Irmãos, isso aqui é um ponto também que nos dá muito pano para manga. As pessoas hoje, na atualidade, nesse pós-modernidade, as pessoas andam muito estressadas. E quando eu falo as pessoas, eu estou também incluindo muitos cristãos. Então a gente manter essa serenidade, estar num posicionamento onde a gente é atingido, mas é como se não fosse, isso é muito difícil. Então nós vemos aqui que, naturalmente, quando somos agredidos, né, por alguma coisa, a atitude é revidar imediatamente, é revidar, é tentar de uma forma ou de outra, e às vezes de uma forma até bruta, nos defendermos. E aí diz assim, e às vezes reagindo com um golpe ainda maior do que o recebido. Infelizmente isso acontece. Mas Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. É complicado. Somente para aqueles que nasceram de novo e já não vive, mas Cristo vive nele, é que tem capacidade para viver e se portar da maneira como está sendo orientado aqui, né, em Romanos capítulo 12, verso 17. Sofrer sem revidar, ser acusado sem se defender. Aí nós vemos Jesus, e aí tem um outro parâmetro aqui, um outro ponto que a gente pode estar trazendo aqui, que é a questão de que quem cala consente. Jesus, ele permaneceu mudo como a ovelha que vai ao matador. Hoje em dia, quando você não responde, quando você permanece calado, você está assinando uma culpa. Então alguém está me acusando de alguma coisa e eu fico calado, eu fico quieto, para as pessoas que estão em volta, falou, ele é culpado mesmo. Ele não está falando nada, ele não se defende. Pode meter na cadeia, pode processar porque ele é culpado. Mas o conselho de Jesus aqui é que nós devemos estar preparados para sofrer sem responder com a vingança. Isso também não quer dizer que nós devemos ficar passivo a tudo aquilo sem nos defendermos, sem falar a verdade. O que nós não podemos é responder ou revidar aquilo com o mesmo grau de intensidade como era no tempo da lei. Olho por olho, dente por dente e assim sucessivamente. Se alguém me furasse no pé do umbigo, naquele tempo, pegava o mesmo punhal, matou o cara. Pegava o punhal, enfiava lá com cuidado até chegar ao ponto em que ele atingiu. Media quantos centímetros foi. E depois ia lá no cidadão, olha, você matou ele. Então nós vamos fazer a mesma coisa com você. E fazia a mesma coisa. Essa era a lei do olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Mas hoje não, hoje é graça. Hoje nós estamos na dispensação da graça. E o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Então ele sofreu calado. Ele suportou as mais cruciantes dores por nós. E aí o conselho dele é que se alguém te bate no lado direito, oferece o esquerdo. Se alguém toma a tua túnica, dá para ele também a capa. E assim sucessivamente. Então, meus irmãos, a lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme está registrado em Levítico, capítulo 19 e 18. Mas os escribas, além de omitirem as palavras como a ti mesmo, ainda acrescentaram,
Odiarás o teu inimigo, Mateus 5:43. Para eles, o próximo era apenas um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. Para Deus, nosso próximo inclui os nossos inimigos. Todo ser humano é nosso próximo. Nesse sentido, foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, orar pelos teus inimigos, amar aqueles que te perseguem e te odeiam, né? E Paulo, ele vai muito mais além quando ele diz que quando nós fazemos o bem àquele que nos odeia, que nos persegue, que procura fazer todo o mal contra nós, e nós fazemos o bem a ele, é como se estivéssemos amontoando brasa na sua cabeça. E é assim que deve ser, meus amados irmãos. Então nós vemos ainda aqui, no ponto de número 2, o amor, nós vimos aqui, o amor pelos inimigos. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com ele quando éramos ainda seus inimigos, ele espera que façamos da mesma forma, conforme está registrado em Romanos capítulo 5, verso 10. Jesus espera que vivamos nesse mundo em um nível bem mais elevado do que aqueles que não são cristãos. Nosso amor produz uma atmosfera de bênção que tanto aproxima quanto torna mais fácil transformar os inimigos em amigos. Amar nossos inimigos é reproduzir em nós mesmo uma das características essenciais de nosso Criador, que está registrado em Mateus capítulo 5, 45. Jesus nos convida a sair do círculo daqueles com os quais nos identificamos para nos interessar pelos de fora e de mostrar uma afeição sobrenatural, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, 46 a 47. Então, é muito fácil a gente viver numa comunidade cristã, entre os irmãos. E isso não quer dizer que também não exista ali, né, naquele convívio, pessoas que não gostam da gente, pessoas que nós não gostamos delas, e etc e tal. Mas o Senhor Jesus, ele está convidando a sua igreja a sair desse recinto restrito, né, para fazer e ter comunhão com as pessoas que estão no mundo e que se declaram nossos inimigos. Veja, Jesus nos convida a sair do círculo daqueles com os quais nos identificamos para nos interessar pelos de fora e demonstrar uma afeição sobrenatural. Fazer com que aquelas pessoas que hoje são os nossos inimigos se tornem os nossos amigos. Eu, particularmente, já tive algumas experiências em trabalhos, quando trabalhava na indústria, de ter pessoas que não gostavam de mim e que trabalhavam para poder achar um meio, um motivo para me mandar embora. Mas com a graça de Deus, a gente foi mostrando, né, uma afeição com aquela pessoa, nos aproximando dele, mostrando para ele na prática que a gente não era aquilo que ele imaginava ou pensava que a gente fosse, e no final das contas a gente acabou se tornando amigos e companheiros de trabalho, aonde um ajudava o outro. Passei por diversas situações, né? Não sei por que razão, não sei por que motivo, mas simplesmente a pessoa não ia com a minha cara. Hoje tem esse ditado: eu não vou com a cara daquela pessoa. O meu santo não cruzou com o santo daquela pessoa. E aí, a partir daí, a pessoa passa a odiar você, passa a rejeitar, passa a trabalhar contra você, para te prejudicar, entendeu? Então, é com a graça de Deus que você consegue derrubar por terra esses paradigmas e provar para aquela pessoa que você não é nada daquilo que ele pensa. Que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa justa, que você é um servo de Deus, e por fim aquela pessoa acaba se tornando teu companheiro, teu amigo, e se você tiver sabedoria, você acaba ainda ganhando aquela pessoa para Jesus. É assim que deve ser. Amém, meus amados irmãos? O nosso maior exemplo em amar aqueles que nos odeiam, nos criticam e afirmam ser nossos inimigos é Jesus Cristo. Ele viveu este princípio radical e se tornou um exemplo vivo para seus seguidores. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 a 25. Ele amou tanto que deu sua vida pelos pecadores, conforme registra Romanos 5,8. Nossa grande missão como discípulo de Jesus Cristo não é amar aquele que nos amam, ou de nosso círculo íntimo, é amar indistintamente tanto os que merecem quanto os que não merecem. Esse é o cerne de toda a questão, é amar a todos. Aqueles que nos amam, nós vamos amar, e aqueles que nos perseguem, nos odeiam, né? Esse também deve ser amado. E se não, por que não dizer amarmos muito mais e demonstrar para eles que eles estão enganados a nosso respeito?
que nós não fazemos mal a eles, mas queremos o bem deles para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que o Senhor nos chama a atenção nesta lição é que nós devemos ser perfeitos, como é o nosso Pai, o Senhor Deus. O termo perfeito usado em Mateus, no capítulo 5, 48, vem da palavra grega teleios, que significa fim, meta, propósito ou objetivo. Então, nós pegamos a palavra objetivo, refere-se à nossa integridade. Então, o objetivo de sermos perfeitos é sobre a questão da nossa integridade e maturidade como filhos de Deus. Então, essa é a meta, sede perfeito como é o vosso Pai. Isso significa a nossa meta e o nosso objetivo. O objetivo de Deus para nós é esse, que nós sejamos perfeitos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o William Barclay nos diz que esse termo destacava o homem quando alcançava a plenitude de sua estatura física, em oposição ao moço ou menino que não está ainda desenvolvido. Uma coisa é teleios, se ela realizar o propósito para o qual foi criada. Um homem é perfeito se cumpriu o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Então veja que quando a gente fala aqui do ser humano, a gente fala de fases. Então, a primeira fase é o recém-nascido, o bebê. Ele não tem nenhum tipo de atitude, ele depende 100% dos pais. Depois ele sai daquela fase de bebê e se torna ali um menino, um infante, mas ele também ainda não tem capacidade de tomar posições, atitude, de discernir as coisas. Depois ele vem para a pré-adolescência e adolescência. Ali ele já começa a discernir algumas coisas, mas ele só se torna um homem perfeito quando ele chega à maturidade. Quando ele chega ao total conhecimento das leis, dos deveres e obrigações que ele deve ter. Então o homem passa a ter direitos e obrigações diante da sociedade, diante das leis humanas, diante da lei de Deus. Então uma pessoa que ela é capaz de saber, de discernir o que é o certo e o errado, humanamente falando, essa é uma pessoa perfeita. Então ela vai evitar cometer qualquer tipo de delito, infrações, porque ela sabe que se ela cometer tais coisas, ela vai ser punida pelos atos que praticou. Então ela não vai desrespeitar as leis que assim são criadas, que as leis nada mais é do que freios para manter a sociedade num patamar aonde as coisas não venham perder o controle. Então um homem perfeito, nesse sentido físico e humano, é uma pessoa que tem maturidade para saber discernir entre o certo e o errado. No quesito aqui, o ensino de toda a Bíblia é que somente alcançamos a plenitude de nossa humanidade quando nos assemelhamos a Deus. Essa é a meta final, conforme registra 1 João 3:2. A cada dia devemos crescer para alcançar essa plenitude, e a única coisa que pode nos assemelhar a Deus é viver com amor incondicional, aprendendo a perdoar como Ele perdoa e amar como Ele ama. E isso só poderá acontecer quando estivermos praticando intensamente os ensinamentos de Cristo, conforme Mateus capítulo 7, verso 24. Então, se no âmbito humano, físico, existe os freios, as leis, para que sejam obedecidas, para que sejam apreciadas, e eu não venha cometer nenhum tipo de infração, para não ter que depois de pagar por isso, então para que eu possa atingir a estatura de um varão perfeito, espiritualmente falando, eu preciso estar seguindo a orientação bíblica, o desejo do meu Pai Celestial, porque somente assim eu vou chegar a essa estatura de um varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E a única coisa que pode nos assemelhar a Deus, ser semelhante a Deus, é viver um amor incondicional, aprendendo a perdoar, que é o primeiro ponto, como o Senhor Jesus perdoou, amar como Ele amou, sem olhar a quem, sem fazer distinção, e, portanto, isso só poderá acontecer quando você, nós estivermos praticando intensamente os ensinamentos de Cristo. Ou seja, eu preciso estar diuturnamente em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus
é o nosso manual. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, que pode nos manter no caminho, né, da salvação e fazer com que sejamos, né, amáveis, tanto as pessoas que estão em nossa intimidade, ao nosso redor, no nosso convívio, como seremos amáveis com aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Para concluirmos, né, as atitudes do coração são o adequado fundamento e fonte das ações externas. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida. Mateus capítulo 7, 20, versículo 20 e versículo 25. Aqui o Senhor está falando daquele homem prudente, daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às tempestades, tsunami, as avalanches, as ventanias, os furacões, terremotos, enfim, tudo aquilo que traz destruição, essa casa não perece, porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo. Já aquele que é religioso, aquele que pensa que tem uma carteirinha de membro, de obreiro e etc e tal, que está afiliado a uma denominação e não procura praticar aquilo que Jesus nos orienta e ensina, ele é como aquele imprudente que constrói a sua casa sobre areia, não se preocupando com as coisas que vão acontecer no decorrer da vida, que são as tempestades e tudo aquilo que já falamos. Então essa casa, segundo o que o Senhor Jesus relata, ela não resiste à tempestade, ela não resiste à enxurrada, ela não resiste aos ventos, aos vendavais, e ela cai por terra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos atentar para isso, estar firmes nas promessas do Senhor Jesus, olhando para Ele que é autor e consumador da nossa fé, crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da palavra de Deus, porque somente assim nós seremos mais do que vencedores por aquele que tem nos amado. E assim encerramos esta aula, agradecendo a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração, trazendo, né, mais entendimento, né, sobre pontos que nós não nos aprofundamos tanto e que, querendo Deus, nós possamos estar de volta numa outra oportunidade. Portanto, meu amado, minha amada irmã, fique na paz do Senhor Jesus e até lá, se Deus quiser.